Na aula passada a gente aprofundou mais o conteúdo de caixas, a gente viu a importância de estudar os volumes do corpo, do esqueleto em diversas perspectivas, e a gente também falou da proporção e como diversos autores analisam esses assuntos, né? Nessas próximas aulas a gente vai falar sobre esqueleto e aprofundar essas formas de outras partes menores do esqueleto, principalmente a clavícula e a escápula atrás, que não aparece aqui, mas a gente vai ver nos próximos vídeos. E o motivo disso é que o esqueleto ele é o que principal dita a forma do corpo, né? Todos os músculos sem o esqueleto eles são um pedaço de carne, né? Algo sem forma, assim, uma forma achatada. E o esqueleto é como se fosse um varal em que o músculo se segura e se prende a outro osso, né? E quando ele se contrai, ele traz um osso para perto do outro osso. O músculo só consegue fazer um movimento, né? Que é de contrair ou relaxar. Ele só consegue contrair, ele só consegue puxar uma coisa para perto da outra. Então todos os movimentos que o nosso corpo consegue fazer é por contração de um lado e o outro relaxado, né? Então caminhar, pular, fazer assim com o braço, qualquer movimento, né, de torção, são músculos que a gente vai analisar nas próximas aulas. Sem entender essas partes do esqueleto, a gente não consegue estudar as inserções, né, onde os músculos estão. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui do Hampton, né, saber que o deltoide se insere lá atrás na escápula, no processo acrômio, em 1/3 da clavícula, né, nessa parte aqui. Com isso, a gente ir lá no húmero, né, na metade do húmero aqui, a gente consegue fazer isso, né, desenhar ele dos dois lados e colocar isso em perspectiva com o volume. Esse músculo a gente vai ver nas próximas aulas também, quando a gente começar a falar sobre músculos. Aqui, só para dar uma revisada, as caixas das 3 grandes massas e o esqueleto, por enquanto, a gente tem simplificado como cilindros, né? E é melhor, um exemplo melhor esse desenho aqui do Hampton, que a perna está simplificada como um cilindro só, ou poderia ser uma caixa, né? Que é ainda melhor porque ela mostra as 3 dimensões do objeto. Então mostra eixo X, Y, Z, né? Ficou meio tortinha a caixa ali. Já um cilindro consegue enganar, né? Tu consegue fazer essa linha curva. Tu ainda mostra uma face 2, né? 1, 2. Mas a caixa tu tem que ser mais assertivo, né? Tu tem que realmente pensar um lado com clareza, né? E só para acrescentar, esse aqui é o método, o processo anatômico assim do Michael Hampton, em que ele fala justamente isso, né? Como é que a gente estuda a anatomia nesse processo. Primeiro de tudo, o shape, que é a forma, então a gente estudaria a forma de um músculo. O placement, que seria a origem e inserção desse músculo. O gestual, né? A fluidez, o ritmo desse músculo. E a perspectiva desse músculo, que é como o que é a forma básica, né? Por exemplo, nesse deltoide, dá para dizer que é um triângulozinho fatiado, sim, né? E tem a outra cabeça, que também é outro triângulozinho. E aí, com essa perspectiva, tu consegue fazer essa forma, né? Essa perspectiva e colocar esse deltoide em diversas posições. Claro que tem que ser pensado justamente com gesto, senão fica um desenho puramente analítico, né? Tridimensional duro, como esse aqui. Aqui ele já tem gesto. Então, feita essa introdução e comentado sobre esse processo que vai ser o que a gente abordar nas próximas aulas de músculo, eu vou começar a falar sobre essas partes menores do esqueleto que elas servem como varais e são importantes em moldar a forma, né? Em nos mostrar a forma e vão segurar os músculos que a gente vai estudar mais pra frente. Aqui eu tirei uns screenshots de um aplicativo que eu tenho no celular. O nome é... Eu peguei esse aplicativo faz um tempo, mas eu só procurei por Muscle Human Anatomy. E eu peguei por um desconto bem bom, assim, eu paguei R$4 na época. Eu não sei quanto que tá hoje, faz uns anos que eu tenho esse aplicativo. E ele me permite girar e ver os músculos e tal, né? Eu já mostrei essas imagens aqui em aulas, nas primeiras aulas de anatomia, quando a gente tava falando sobre as caixas e tal. Recomendo vocês pegarem para estudar, né? Não precisa ser necessariamente esse aplicativo, pode ser qualquer outro. Se vocês procurarem na internet, tem modelos de graça para vocês olharem e girarem, né? Dá para baixar programas gratuitos disso. Então, por que eu botei essa imagem aqui?
pra gente começar a ver as outras partes que a gente não tinha estudado ainda, né? A gente tinha simplificado as 3 grandes massas, já repeti muitas vezes, que é cabeça, caixa torácica, pelvis, mas tem conexões acontecendo aqui, né? Tem, por exemplo, a coluna, e ela se divide também em torácica, cervical, lombar, mas dá pra... é uma forma que a gente pode fazer algo como algo gestual, como algo que conecta essas 3 grandes massas, né? Então ela tem uma forma de S assim, já comentei nas aulas anteriores. E além disso, a gente tem esses ossos que eles servem como conexão dos braços, né? São ossos quase que flutuantes, assim. Por exemplo, esse osso aqui mais à frente é a clavícula. E esse osso mais atrás, a gente já vai ver outras vistas dele, é a escápula. Então a gente consegue, por causa desses ossos flutuantes, a gente consegue fazer um movimento de 360 graus com o nosso braço, por exemplo, né? Esse osso flutuante a gente não tem, por exemplo, na perna, né? A gente tem a pelvis, que é um osso rígido, a nossa perna, o nosso fêmur, né? Que é o osso da perna, vai aqui dentro. E a nossa perna não tem nem perto de tanta mobilidade, né? Esse osso aqui, esse osso de baixo, ele tem a função de estabilidade, de rigidez, né? De aguentar o peso do corpo, aguentar o impacto da perna. Já esses ossos aqui de cima, eles têm a função de mobilidade, precisão, velocidade, né? Apoio, vários... se adaptar a vários tipos de pegada e terreno, né? Pra te ter que segurar, se dependurar em alguma coisa. Então, como que seria a forma tridimensional, por exemplo, da clavícula, né? Olhando aqui, ela parece algo bem orgânico, assim, algo difícil, né? Se a gente fosse desenhar isso copiando o contorno, é bem difícil entender essa forma tridimensional. E depois, para conseguir construir isso de imaginação, é muito complicado, assim. Então, vamos falar da forma da clavícula. Se a gente estivesse vendo ela de cima, eu separei nesse grupo aqui. Então, isso aqui é uma clavícula esquerda, né? Se eu fosse pegar esquerda, a nossa esquerda, né? Seria a direita do personagem. Se eu fosse pegar o corpo e visto bem de cima, seria algo assim, né? Forma quase um arco e flecha, né? O Hampton usa essa analogia do arco e flecha, assim. Então, é como se tivesse 3 direções, se a gente fosse simplificar em retas para desenhar de imaginação. É como se a gente tivesse algo assim e algo assim, né? E até esse aqui poderia ser, se a gente quisesse fazer mais preciso, seria algo, né? Algo assim. Eu gosto de exagerar isso, né? Então, se eu fazer bem reto para eu saber como controlar, então eu costumo fazer 3 partes assim. E essas sutilezas de o quão inclinado não é algo tão importante, né? Porque varia também de pessoa para pessoa essas inclinações. E a perspectiva, assim, é algo tão pequeno que tu pode dar uma simplificada nessa perspectiva, essa quantidade de forminhas aqui. Quanto mais tu simplificar, melhor. Então, a gente pensa nisso aqui como um arco. E como que a gente desenha isso tridimensionalmente, né? Porque tá vendo aqui, se a gente olha uma pessoa na altura do olho, a clavícula vira uma linha, né? Se o nosso olho tá na altura da clavícula da pessoa, se no caso do modelo, né, a gente tá sentado e o modelo tá em pé, por exemplo, a clavícula pode virar uma linha reta, assim. E o que não é verdade, que é se a gente olha de cima. E a clavícula tem essa forma bidimensional. Se a gente for desenhar isso aqui tridimensionalmente, é importante que a gente coloque essas caixinhas em 3D, né? E fazendo de um jeito bem simplificado aqui. Só para mostrar esses volumes, né? Então, essa quebra, né? E aí, claramente, né? A gente pode ver que se isso aqui tivesse desenhado na altura do olho, como é aquele exemplo lá, realmente, né? Poderia ficar mais difícil de ver essas mudanças de planos, assim, na lateral, né? Começa a ficar bem sutil, por isso que essa quebra de caixa é importante
Até pra se exagerar o volume, né? Tu pode ver, pô, tá mega reto, aquilo lá vai ficar super 2D esse desenho. Eu vou lá e dou uma exagerada, sabe? Nessas 3 quebras de ângulo. E aí eu posso começar a pendurar os músculos aqui, né? Então, por exemplo, peitoral, e músculos que a gente vai ver mais pra frente, vai estar pendurado aqui embaixo. O deltoide vai estar abraçado aqui, né? Que é aquele músculo que a gente viu do Hampton. E aí a gente começa a trazer tridimensionalidade nisso, né? E confiança nos músculos que a gente vai estar inserindo aqui, né? Certo. Então vamos voltar para aquele tronco. Vamos ver o frente e verso disso, né? Pra gente continuar vendo a tridimensionalidade da clavícula e da escápula. Então aqui, ó. A clavícula, né? Com essas 3... Se a gente fosse simplificar essa clavícula, tem a caixinha mais distante, tem a caixinha que virou pro olho, né? Isso é uma ótima prática de perspectiva, assim, de tu... E tem a caixinha que veio pro nosso olho, assim. Tu pode até desenhar, fazer o draw through, né? Desenhar através, em que tu imagina essas linhas, né? Faz uma pontilhada, assim, imaginando essa forma tridimensional. E aí tu pode vir, né? Se tu tá no digital, tu consegue apagar. Se tu tá caneta, pensa um pouquinho, faz bem fraquinho e depois faz forte essas formas, né? Aqui, como tá bem virado pra gente, a gente poderia fazer uma caixinha, né, mais bem quadrada aqui. E isso diminuindo bem, assim, né? Vai variar da distância que isso aqui tá do nosso olho, aqui, a distância que isso aqui tá da lente também, né? A distância focal. E se a gente viu nas aulas de perspectiva, vai distorcer mais ou menos. Certo. E a gente pode ver que isso tá quase, assim, meio que flutuando, né? Nessa caixa torácica. Ela é bem na linha da fenda do pescoço, o pit of the neck, que a gente viu na aula de proporções, né? Que a gente pega o crânio, que é essa esfera, a gente duplica isso, mais ou menos, né? Se isso aqui fosse a esfera redondinha, deixa eu pegar outra imagem. Aqui, né? A gente vai pegar essa esfera aqui, duplicar, vai dar mais ou menos na fenda do pescoço, né? O pit of the neck. Claro que aqui, né? Aqui tem perspectiva, por exemplo. A gente duplicaria isso, né? Sabendo que tá embaixo, assim, né? Sabendo que uma esfera tá sobrepondo a outra. E que essa esfera de baixo vai diminuir um pouco, pela perspectiva. A gente acha mais ou menos ali. Aqui já seria feito algo mais de olho, assim, né? Ou construindo as caixas, tu também saberia o quanto que isso aqui passa. E ela tem esse formato do arco, se a gente fosse, né, puxar de lá. É um arco. E pelo nome, né, clavícula, tem é o formato de clave, assim. Então, é um pouco do nome é lembrar, assim, né? Eu também lembrar que parece quase um C, assim. Tem, né, essa conexãozinha, assim, essas 3 divisões aqui. É o que eu mais uso pra me lembrar dessa quebra de forma.